Olá pessoal, eu me chamo Antônio Joaquim da Silva, sou professor de Geografia do IFP Campus Teresina Central e nesse semestre nós abordaremos sobre aspectos gerais da Geografia do primeiro ano do ensino médio. Para a aula de hoje, a nossa primeira aula, nós vamos abordar sobre a Geografia e seu objeto de estudo. Então, essa discussão da Geografia e seu objeto de estudo, resolvemos distribuir em dois momentos, em dois videoaulas. Então, nesse primeiro vídeo, nessa primeira aula, nós vamos discutir sobre o objeto de estudo da geografia. Qual é o objeto de estudo da geografia? A importância de lugar, ou seja, o conceito de lugar para a análise da geografia enquanto ciência, e o papel dos sistemas de redes, principalmente hoje, na sociedade atual, contemporânea, para a organização do espaço geográfico. Então, a gente vivenciamos uma configuração das sociedades em redes, que é uma sociedade em rede, a gente vai ver mais adiante. Então, essa videoaula, essa primeira parte, ela está organizada sobre essas três temáticas, ou seja, essas três situações de discussão. Bem, quando a gente chama atenção para saber qual é o objeto de estudo da geografia, estou até circulando aqui, é deixar entender que quando nós analisamos a geografia e seu objeto de estudo, passamos a compreender que a geografia ultrapassa o caráter de disciplina, essa disciplina que é dada nas escolas e nas universidades. E ela passa a ter uma concepção de ciência. Por quê? Porque para ser ciência precisa de um objeto de estudo, um objeto de análise. Então, por exemplo, a história tem como objeto de estudo os eventos, os fenômenos, os marcos históricos. A agronomia tem como objeto de estudo o solo e sua caracterização e sua importância. As engenharias, a depender de cada engenharia, tem a especificidade, por exemplo, dos seus objetos de estudo. Então, a engenharia civil tem a construção civil e assim por diante. E a geografia tem como objeto de estudo o espaço geográfico. Quando fala de espaço geográfico, não é o espaço sideral. É o espaço em que o homem atua sobre o meio. É o espaço que é resultado da combinação de elementos naturais e elementos humanos. Olha aqui, nós temos, por exemplo, elementos humanos, como os prédios, os imóveis, os automóveis, as rodovias, os sistemas de eletrificação, as redes de eletrificação, ou seja, são os objetos, os elementos urbanos, aqui no caso dessa cidade, que foram construídos pelos homens. Então, elementos culturais, confeccionados, produzidos pelo ser humano. E temos também aqui elementos naturais, como unidade de vegetação, o próprio clima está aqui atuando, com a atmosfera e o tempo meteorológico, aqui especificamente com esse recorte fotográfico. Então, o espaço geográfico ele é a combinação entre elementos naturais, esses elementos da paisagem, que foram, por exemplo, discutidos aqui, apresentados aqui, como vegetação, clima, bem como também elementos construídos pelo ser humano. Esses elementos construídos são chamados de fixos, porque eles são fixos, por exemplo, enquanto representação de paisagem. E as pessoas, então essa relação entre elementos naturais e elementos construídos pelo ser humano, juntamente com as pessoas que compõem e que vivem nesses espaços de fixos construídos pelo ser humano, então prédios, automóveis, como foi citado, sistemas de transporte, e as mercadorias, ou seja, a indústria com suas mercadorias produzidas, as trocas entre as cidades com dessas mercadorias, o próprio sistema de finanças, como por exemplo o sistema bancário, o comércio, o serviço, sistema de informação, de comunicação, ou seja, os meios
tá, de informação, né, que são os fluxos. Então, os fluxos eles representam movimentação. Então, movimentação de pessoas, né, como, por exemplo, pessoas que migram de uma cidade para outra, utilizando o sistema de transporte, tá? Os fluxos de informações, né, como nós temos hoje uma instantaneidade do sistema de informações, seja na televisão, seja o uso de rede de computadores, tá, de rádio, mas sobretudo a dependência que temos hoje dos sistemas de comunicação via satélite é uma coisa absurda. Tá? Então os fluxos, juntamente com os fixos, ou seja, os fluxos estão em movimento. Tá? Ou seja, quais seriam esses fluxos? Tá? Como foi dito anteriormente, então, movimentação de pessoas, movimentação de mercadorias, movimentação do capital, movimentação, tá, da informação, da comunicação, associado com os fixos, que são os elementos construídos pelo homem, como casas, prédios, automóveis, antenas parabólicas, tá, que representam o sistema de comunicação, tá, combinado com os elementos naturais, eles formam um espaço geográfico. Porque vejam que no passado, se nós fazemos uma análise, voltarmos ao tempo, né, uma análise histórica aqui, anterior à construção desses prédios aqui nessa imagem, tá, nós temos aqui um ambiente natural, provavelmente. Então, com o passar do tempo, esse espaço aqui, ó, ele sofreu intervenção humana, tá? Onde foi construído foram apresentados esses fixos, né? Como os prédios, toda essa vida urbana que se representa, né? Que se desenvolve aqui. Então, o espaço geográfico ele vai ser essa combinação entre os elementos naturais, os elementos construídos pelo homem, juntamente com as pessoas, né? E com os fluxos de transporte, né? De mercadorias, de finanças, de informação. Então, isso é uma representação do que é o espaço geográfico. Bem, então o espaço geográfico, tá, ele passa a ser o resultado das relações econômicas, políticas e culturais e tem como ator principal o ser humano. Tá? Então, há um processo histórico, né, de constituição, por exemplo, das sociedades, em que essas sociedades passam a intervir diretamente no meio, tá, para as suas necessidades e suas demandas. Então, a representação social, ou seja, a forma como o homem atua sobre o meio, vai definir, né, características específicas desse espaço geográfico. Então, no desenvolvimento das sociedades, houve também desenvolvimento econômico, né, mesmo que de forma muito desigual entre os países, entre os lugares. Houve desenvolvimento das relações políticas, das relações culturais, tá? E o homem atuando como ator principal desse processo. Então, vendo o espaço geográfico como elemento síntese da geografia, percebemos que a geografia ela passa a se dedicar ao estudo dessas relações, né, sociais, econômicas, políticas, culturais. Tá? Então ela passa a ter um papel, a geografia passa a ter um papel muito importante, não só na construção do espaço, mas na própria transformação do espaço geográfico. Aqui, ó, se nós pegarmos aqui, ó, essa imagem simples aqui, nós temos aqui, por exemplo, dois momentos, né, históricos, tá? Para a análise desse ambiente. Então nós temos um processo de convenção de uma agricultura, por exemplo, considerada tradicional, tá? Num determinado tempo e num determinado lugar, aqui, ó, que nós vamos chamar aqui de A, tá? Então, a agricultura é muito tradicional, tá? A utilização, por exemplo, de equipamentos primitivos, né? A necessidade de aproveitamento do trabalho animal. Não é que isso não exista ainda, existe, tá? Mas de uma forma bem reduzida, né? E, sobretudo, para proprietários rurais com baixo poder aquisitivo, né? Esse baixo poder aquisitivo dificulta as possibilidades de um investimento maior na modernização dos seus espaços. Mas se nós considerarmos de uma forma geral, tá, por exemplo, a forma como ocorreu a transformação sociocultural dos ambientes rurais, tá, houve uma modernização avassaladora, tá, em que as necessidades de introdução de maquinário e tecnificação
contribuiu para o maior aumento das relações, por exemplo, sociais de trabalho, das relações econômicas, né, das relações políticas, porque as políticas passaram a incentivar a modernização do campo, e também das relações sociais, porque a cidade passou a ter uma maior importância em relação ao campo, num determinado momento da história, por exemplo, de separação entre campo e cidade. Tá? Então a geografia ela se dedica a esse estudo, ou seja, ao estudo dessas relações. Então ela tem um papel muito importante na construção, né, e transformação do espaço geográfico. Tá? Então aqui nós temos um bom exemplo de transformação de espaço geográfico, né, de um ambiente, por exemplo, que era natural, anterior, por exemplo, à ocupação, né, para a produção agrícola e a produção de excedente, a um contexto de modernização desse ambiente em momentos, né, mais atuais. E essa produção aqui, né, vamos entendê-la que é uma produção que ela está mundializada, globalizada, tá? Porque se produz de forma muito moderna, ou seja, uma agricultura muito precisa, em que os produtos, né, têm grande importância no mercado financeiro internacional. Então há uma mudança, uma construção espacial em que as relações econômicas, né, são fundamentais, né, dessas transformações, bem como também a política intervém, né, como, por exemplo, o Estado investindo diretamente no produtor, modernizando o campo. Tá? E isso altera suas relações culturais, porque muitas vezes esses agricultores passam a diminuir, por exemplo, algumas características específicas, né, da tradicionalidade rural. Então, um agricultor hoje, ele se considera moderno porque ele está mais vinculado, por exemplo, ao sistema financeiro, em comercializar a sua safra, né, no mercado futuro das bolsas de valores, tá, em comercializar, negociar em dólar, né, no mercado financeiro. Mas não significa que são todos, né? Tem uma parcela ainda significativa dos produtores que ainda mantém aquela tradicionalidade, mas não deixa de construir, né, de ser representativo na definição do espaço geográfico. E a geografia ela vai ter vários conceitos-chave. Dentro de seus conceitos-chave, nós temos o conceito de lugar. Tá? O conceito de lugar, ele se relaciona-se aos espaços que nos são familiares e que fazem parte do nosso cotidiano. Então, por exemplo, uma pequena unidade, né, de análise, ou não, a depender da forma como você compreende os lugares. Então, o lugar vai ter uma relação simbólica, uma relação afetiva, uma relação subjetiva, tá, do sujeito com o espaço, com o ambiente. Tá? Então, o lugar ele vai ter essa relação de identidade. Então, por exemplo, eu posso ter o shopping center como um lugar especial para mim. Então, aquele é meu lugar. Ou o meu quarto, a minha sala de estudo. Tá? Tem uma relação simbólica de lugar. Tá? E a configuração, por exemplo, a interseção de vários lugares, tá? As trocas dos lugares são fundamentais para a gente entender a construção do espaço geográfico. Tá? Então os lugares eles vão apresentar características singulares. Cada lugar vai apresentar sua característica específica, que vai trazer, por exemplo, ao sujeito, tá, uma relação de intimidade, né, de pertencimento, então de identidade. Então, os lugares apresentam essas características singulares, específicas, estão interligados entre si e se relacionam também entre si. Não é que são histórias estão interligadas, mas se relacionam entre si em diversos níveis. Então, Teresina pode manter inter-relações com outras cidades do Brasil, inclusive com o mundo. Né? Essa maior comodidade, por exemplo, do avanço do sistema de comunicação faz com que o local mantenha-se, por exemplo, interligado, tá, com níveis de escalas mais gerais, como uma escala global, uma escala nacional e uma escala regional. Então, o lugar são espaços, né, que nos são muito familiares. E a construção desses espaços são fundamentais para entender uma forma como o espaço geográfico se constrói. E as relações entre os diferentes lugares, tá, do espaço geográfico, elas acontecem por meio de sistemas, né, que permitem a transformação e a evolução desses lugares. Então, por exemplo, nós temos sistemas urbanos, tá? Então,
A Teresina, enquanto cidade, mantém uma inter-relação cultural, política, econômica, social com outras cidades, como, por exemplo, Fortaleza, São Luís. Então, você tem essa integração regional. Então, nós temos sistemas urbanos regionais que se integralizam, né? Por exemplo, sistemas rurais em que a produção mantém-se integralizada, né? Não só com a economia agrícola, como também com os próprios sistemas urbanos, porque a produção do campo vai principalmente atender às demandas das cidades. Tá? Então, o sistema produtivo, tá, ele atende às necessidades, tá, por exemplo, dos centros urbanos. Os sistemas políticos, tá? Então, nós temos, por exemplo, países em que o sistema político é democrático, outros países o sistema político é mais fechado, comunista, ditatorial. Tá? Aí entenda que esses países, por exemplo, fechados, como a Coreia do Norte, tá? Por exemplo, tá? São países em que o próprio sistema político, né, numa caracterização ditatorial, ele intervém num espaço geográfico, né, muito fechado para as intertrocas, né, de uma economia globalizada. Tá? Então, quem fica prejudicado com tudo isso é a população local. Né? E sistemas físicos, como sistemas ecológicos, sistemas climáticos. Por exemplo, o aquecimento global atua diretamente, né, nas condições físicas, não só do ambiente, né, dos países, como também na própria sobrevivência humana. Tá? Então, as pessoas passam a sentir, por exemplo, as transformações, as variações climáticas que vinham acontecendo mais recentemente, e esse desconforto térmico atua diretamente na vida das pessoas, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja aqui na América do Sul. Tá? Então, esses sistemas eles atuam diretamente na configuração, na transformação e evolução dos lugares. Mas muito se fala de sistemas de redes, né? Para entender essa configuração desse sistema de rede, é fundamental, né, a compreensão de que, de um lugar para o outro, tá, há uma constante troca, né, de matérias-primas, né, de produtos, de energia, né, de capitais, como também há uma intensa movimentação de pessoas. Então, chamamos esse fluxo, tá, de redes, pois ele permite a circulação contínua, né, entre os diversos lugares do espaço geográfico. Então, essa circulação de mercadorias, de pessoas, né, de matérias-primas, ou seja, esses fixos, né, e os fluxos, né, que se combinam na determinação de rede, tá, eles vão se desenvolver principalmente em cidades influentes. Tá? Então, as redes se cruzam, né, geralmente nessas cidades influentes que participam ativamente da organização do território. Então, por exemplo, as chamadas cidades globais são fundamentais hoje no sistema econômico e no sistema político mundial, por exemplo. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Frankfurt, Paris, Tóquio. Tá? Ou seja, essas cidades globais são fundamentais hoje nessa organização de sociedade em rede. Tá? Além disso, né, para o bom andamento desse sistema de rede é fundamental, tá, uma boa infraestrutura de transporte e de comunicação, né? Porque a notícia hoje ela circula de forma instantânea. As distâncias estão reduzidas, né, em função as distâncias espaciais, escalares, estão reduzidas em função da uma maior qualidade, da oferta de serviço de transporte mais eficiente. Então, hoje, você sai, por exemplo, de São Paulo e em poucas horas você está em qualquer cidade na Europa. Tá? Você sai, por exemplo, aqui de Teresina e em poucos minutos você está em qualquer cidade aqui do Nordeste, né? Utilizando um sistema de transporte aéreo. Tá? Então, quanto mais desenvolvida tecnologicamente é a sociedade, mais complexa são as redes. Tá? Em função do controle em si, né, dessa tecnologia. Tá? Porque há uma maior diversificação, né, e consumo também dessas tecnologias. Então, a complexidade, por exemplo, de uma interação entre economias globais se torna de forma mais intensa em função também do maior desenvolvimento tecnológico. Tá? Então, a sociedade em rede, né, ela consome muito bem todos esses sistemas de rede, como sistema de transporte, sistema de comunicação, os chamados fluxos, né, hoje que movimenta os territórios.